Boa, boa! Olha nós aqui novamente. Mais um momento consciente, hein, Renan? Esse convidado, ele já passou umas orientações no backstage aqui. Esse é o meu amigo Michel, o famoso Shell, tio Shell. Shell, eu sou o Shell. É Shell. Eu sou o Shell. Obrigado pelo convite aceito. Ó, deu certo, hein, meu? Na tua agenda. Depois de uns... Nem relógio tem. Depois de uns meses, né? É. Uns meses. Obrigado pelo convite aceito aí, viu, meu amigo? É bom estar aqui, pô. Bom estar aqui. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite e compartilhar conosco, né, a sua história de vida e também algo especial aí que tem pra nós aí, né? Tamo junto. E tem, hein? Ô, Shell, quando a gente fala a música, em qual momento a música fez parte ou entrou na tua vida, assim, que você olhou pra música e falou, é aqui que eu quero estar? Cara, parece que é bem, assim, combinado, né? Mas todo mundo dá essa resposta, todo mundo que canta dá essa resposta, mas desde pequeno, desde criança. Acho que eu comecei a mexer com música, eu tinha uns 8 anos, quando minha mãe me ensinou. Minha mãe me ensinou a tocar 3 acordes no violão, e ela tocava tudo nesses 3 acordes. Dó, sol, Mi, e lá e ré. Ah, Mi, lá, ré. E aí, toda música ela cantava assim. É. E ela me ensinou e eu arrumei um violãozinho velho lá e fiquei fuçando e fui aprendendo, assim. Então o violão foi a paixão à primeira vista Foi, com o violão. instrumento. Aí, a minha casa é musical, né? Meus tios, minha mãe, a grande maioria da minha família já canta, toca alguma coisa, constrói instrumento. Ah, é? É. Tem Eu tenho um artesão tio- lá? Não, é luthier, né? Mas o meu tio não é luthier, ele faz de fuçada, assim. Vai mexendo e vai fazer. Olhou o objeto e falou, quero fazer um igual. Quero fazer um trem desse aí. Ah, que bacana. Eu acho bacana o violão também porque ele é livre, né? Você não precisa de nada, assim, de ligar na tomada. Você pode levar ele com você, né? É o artista barato. O violão é o artista barato. O cara que não É tem o que banda, desenrola toca na violão. hora ali. O cara não tem banda, toca violão. Mas é uma coisa bem... É fácil de resolver. É fácil, você não precisa de uma super produção. É um violão e uma voz, bem feito, fica bonito, né? Ô, Shell, solta aí, vai. Vai, fala que depois você sabe se nós não dividir aqui, eu vou falando. Eu quase não falo, pô. Né, Michel? Né? Mas Né, aí, Shell? você demorou quanto tempo aí pra aprimorar o violão ali? E aí, eu tava falando pro Roberto, eu tenho 39, né, velho? Então eu sou da época da revistinha ainda. Não sei se vocês lembram a revistinha de Eu cifra. lembro. Então eu tinha uma lembro. revistinha antigamente que a gente comprava. E aí Fuçava por ela. a gente usava ela e tocava. E aí, conforme eu fui aprimorando na música, eu fui estudar música, assim, depois da banda formada, e aí os compromissos ficam mais sérios, né? Não dá pra ir de qualquer jeito, e aí foi aonde eu comecei a estudar música, a teoria musical. Mas autodidata desde dos 10, que já tocava alguma coisa legal, e fui indo, aprendendo assim, na revistinha mesmo, olhando a cifra, né? Depois que veio o computador e tal, né? A importância da tecnologia. Mas, ó, ele falou de banda, hein? Ó, você viu, né? O músico, ele vai. Ó, chegou banda, calma, você vai falar da banda. Tá bom. Vai. Ô, Shell, então a música, então, lá desde pequeno, desde criança, tua mãe, no caso, Minha mãe. ela foi a tua inspiração ali nas 3 notas clássicas. Nas 3 notinhas que ela ensinou. E nesse crescer dentro da família ali, ela foi uma das suas inspirações. Qual foi o momento na adolescência que você teve esse disparar musical e aí você foi assumir uns novos horizontes musicais? Como foi isso aí? Começou na igreja, né? Começamos na igreja, minha mãe sempre na igreja, fazendo alguma coisa. E aí, quando eu comecei a curtir mesmo o som, a música, e a gente é de uma época que a igreja não tinha muito espaço, assim, né? Ou era bom demais ou não participava. E eu não era bom demais, então... E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco mais, a aprender um pouco mais, não estudar, aprender um pouco mais. E aí eu quis conhecer outros cantos. E a igreja nessa época ficou chata para mim. E aí eu saí da igreja para poder tocar à noite. Vou insistir aqui mais um pouquinho. Vai lá. Para você, no começo ali, foi mais difícil mão esquerda, acordes, ou mão direita, ritmo? Acorde. O ritmo não foi tão difícil aprender, mas o acorde
o formato do acorde, a formação do acorde. Antigamente, quando a gente começava, bem antigamente, tinha um lance da pestana, né? Não sei se você já ouviu falar de Sim. dedão esticado e tal. E aí depois você vai aprimorando e montando o acorde de outra forma que fica bem mais fácil de fazer, mas mais complicado de entender. Mas Esse querer estar em outros ambientes, então. A igreja talvez ficou um pouco mais chato, vai. Eu quero. Como que foi esse estar em outros. Que tipo de outros você usou a ambientes? palavra, igreja era chato, velho. Hoje mesmo sendo pastor, não tem crise de falar isso. Nesse tempo, na nossa adolescência, a igreja era chata demais. Não podia fazer nada, velho. Tudo que fazer era pecado. Quem é que quer ficar? Então eu resolvi sair. É lógico que contra a vontade da minha mãe, contra a vontade da minha família, mas resolvi sair. E aí descobriram que eu tocava e cantava e me convidaram para tocar na noite. E eu fui, com 14, 15 anos. E esse tocar da noite, qual foi os palcos que você entrou, estilo musical e as experiências? Foram boas e. Musicalmente falando, foram legais. Espiritualmente falando, não. Musicalmente falando, foram eventos assim que, legal, pô, a gente dividiu o palco com gente grande. Então, foi legal demais. Agora, se você pensar espiritualmente, destruiu muito a minha vida. Então, assim, a gente entrou por um caminho que a gente conheceu gente bacana, gente famosa, mas a gente também desandou muito e fez muita coisa que desagrada a Deus, né, velho? Quando acabava o show, você olhava aquelas pessoas que chegaram de um jeito e final de show, você sabe como que é, né? Você vê ali uma degradação muitas vezes, a pessoa embriagada. Aquilo ali mexia com você, como que você via? Não porque não tinha essa consciência, né, velho? A nossa consciência era fazer sucesso, ganhar dinheiro, tocar na noite e arrumar mulher, essas coisas. Nossa consciência era essa. A nossa consciência era essa. Então, é ganhar dinheiro, arrumar mulher, ficar famoso. Porque quem toca e fala que não quer ficar famoso é um mentiroso. É um mentiroso. Esse cara que fala, eu amo a música. Tá bom, toca no quintal de casa, então, ué. Quem toca quer essa fama, quer essa glória, né? Então, hoje eu dou graças a Deus pelo fato eu joguei nos dois times, né? Hoje eu tô no time que tá ganhando. Mas eu dou graças a Deus porque na mesma proporção que a gente bagunçou muito e viu a degradação da galera do show, a gente consegue melhorar isso agora em Cristo, né? E agora a gente joga para um outro time. E esse holofote, que é o palco, que é a atração. Para quem, igual você acabou de declarar, né? O músico, ele, né, por si só, é um destaque Sim, no palco. sim. E ainda mais o músico principal, que faz o quê? O violão e voz. É. O cara Cantor. é o famoso cantor É o que cara. desenrola ali na corda e no vocal e no instrumento. Como que foi? A gente fica. Vai subindo aquela O prepotência. ego. É isso? Cara, eu posso falar das duas vertentes? Fala. Tanto no mundo quanto na igreja. Se você não tiver cuidado, aqui, ó, no podcast, irmão, tá dentro da gente isso. Conforme o nosso volume vai sendo aumentado, e aí a proporção de mais gente nos ouvindo, conforme o volume vai sendo aumentado, há um negócio dentro da gente que quer deixar o ego lá em cima, a arrogância, a prepotência de se achar, de... Então, isso é lá e é dentro da igreja, é aqui no podcast. Virou, ficou top, e se a gente não tomar cuidado, o coração vai para longe, velho. Vai para longe. Como foi a sua evolução, assim, que você foi encaminhando com o instrumento e também com a voz, né? Isso. Você acredita que toda pessoa também consegue tocar, consegue cantar? Porque eu mesmo sou desafinado, entendeu? É difícil pra mim, mas parece que pra outras pessoas tem uma veia artística, né? Tem um negócio, uma chave diferente ali. Como foi a sua evolução e como que é essa questão aí das pessoas que querem aprender, querem cantar, tocar? Tá, vamos lá. A evolução foi o seguinte: conforme eu fui crescendo no volume de agendas, eu fui percebendo um cansaço violento na voz porque não tinha técnica. Então, de tanto falar, cantar e estar toda hora na frente de alguma coisa, eu percebi que pegava um final de semana corrido de agenda, na última agenda já
Tava que nem o Zezé já. Rocão. Olha que mancada. Mas, enfim. Eu percebia isso. E aí, o que acontece? Você falou, será que consigo? Consegue. Só que para quem não tem essa vocação, precisa de muito mais disciplina. Tem gente que, se você der um violão ou um instrumento agora que nunca mexeu com isso, daqui uma semana tá tirando um som, tá fazendo alguma coisa. E tem gente que vai estudar a vida inteira para ser razoável. Então, eu acredito que isso tem mais a ver com uma veia artística e uma vocação para aquilo. Por exemplo, a minha filha já está com 11 anos e até agora não demonstrou nada. E ela literalmente nasceu e a gente ia para palco cantar, para a igreja ministrar. E ela ainda não quis se interessar por nada, assim. Então, eu acho que isso tem a ver com a vocação. Já o menorzinho adora uma bateria, né, velho? Óbvio, uma bateria que ele quer batucar lá, mas... É tipo isso. Eu acredito nisso. Então, assim, quando você pergunta, eu consigo? Consegue. Tem um cantor bem famoso hoje, não sei se vocês conhecem, chama Tom Carf. Ele é cristão e ele conta a história dele que ele era muito ruim, não é ruim. Ruim tá aqui e ele tava aqui, mais ou menos. Se você vê o cara cantando hoje, você não acredita. Você fala, não é possível que esse cara era isso, né? E melhorou com técnica, com estudo, buscar conhecimento sobre aquilo que ele quer fazer, né? Voltando naquela questão do desafio, né? De você ser aplaudido, ser reconhecido. A gente percebe que o músico, ele é muito tentado nessa questão. O pregador nem tanto, né? Na igreja. Ponto de vista. Não quanto o músico, né? Parece que assim, não sei, parece que a Bíblia fala de Lúcifer, que ele era o regente do coral celestial. Parece que tem o músico, ele é mais tentado, às vezes, se afastar de Deus ou ter uma espiritualidade mais íntima com Deus, do que às vezes um pregador, uma pessoa que tá ali. Porque o músico não deixa de ser um pregador também, né? Sim. De levar uma mensagem. Ministro, né? Mas em relação à música, parece que eu sinto isso. Eu vejo várias pessoas, elas têm mais dificuldade de ter um relacionamento íntimo com Deus. As pessoas que têm o dom da música. Você vê isso também ou não? Eu já vi isso muito, mas isso tem a ver, cara, com a filosofia ministerial. Não filosofia bíblica, uma filosofia ministerial. Eu explico isso. Quando a gente está num palco fora da igreja, a gente é reconhecido pelo nosso trabalho. A gente é valorizado pelo nosso trabalho. Então é assim, o Shell foi convidado a tocar, o Shell vai receber um cachê. O Shell vai ter a honraria que aparentemente ele merece. Quando a gente vai para dentro da igreja, a gente inverte tudo isso. Então, com o coração de servir, talvez o pastor, alguns pastores, né, não todos, mas alguns pastores enxergam que o cara tem que fazer e acabou. Ele só tem que fazer. E isso vai afastando o cara, porque o cara está dentro da igreja há 300 anos e o pastor dele convida um artista gospel, vamos falar assim, um cantor top. Esse cantor top, ele não vai gastar o dinheiro com a banda dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir para a tua igreja e o seu pastor vai fazer você e o resto da equipe tirar a música para ele cantar. Então, você vai tocar para ele, ele vai ganhar o cachê, ele vai no restaurante top e você vai para sua casa comer o seu cachorro quente. E com o passar do tempo, isso vai enfadando os músicos dentro da igreja. Essa falta de reconhecimento. Então, a gente paga caro para um artista gospel, mas para o menino que está na quarta-feira na igreja com 15 pessoas, a gente não paga nada. E eu não estou fazendo apologia para a gente receber salário, não é isso, mas não é valorizado. E aí, esse menino desenvolve um talento maravilhoso e alguém daqui de fora chama ele para isso. Você acha mesmo que ele vai ficar na igreja? Você acha mesmo? Difícil. Não vai. Não vai ficar na igreja. Então, talvez essa cultura ministerial, essa filosofia ministerial faz com que a gente... Aí quando você fala do pregador, o pregador parece que não é. É sim, eu conheço bastante, já rodei bastante. Conheço muito pregador que se não pagar bem não vai e acabou. E Shell, você falando sobre essa cultura, né? A cultura ministerial e a cultura do reino. Quais foram os momentos que você colocou na balança, você viu exatamente isso na pele, sentiu na pele, e depois de você ter, igual você bem disse aqui, experimentado os dois lados da moeda? Os dois lados. Quais foram os momentos mais amargos? Que daí você olha, desce, é o famoso... É igual Jonas, das profundezas, clamei ao Senhor para tirar do...
Como que foi pra você, né? Essas duas visões, né? Ministerial e a visão do reino. E esse momento de estar nos dois palcos que... Foi assim, como eu comecei no secular, né? Que a gente chama assim, né? No secular. Como eu comecei no secular, lá se ganhava uma grana e tal. Só que ganhava grana, mulherada, fama. Você fica famoso na cidade, na região que você tá. Todo mundo te conhece. É possível que a gente aqui de Prudente hoje conhece bandas que só faz sucesso aqui na região. E a gente sabe quem são os caras, né? A gente tá falando de qual região tua lá? Você Campinas. é Campinas, tá. Campinas. Então, assim, o fundo do poço, onde eu clamei ao Senhor, quando eu me viciei em bebida alcoólica, cara. E aí eu perdi tudo, porque você vai pra noite é vida sem limite. Você acorda em lugar que você nem sabe como é que você foi parar, velho. Não, eu acordava em lugares que eu não sabia como que eu cheguei lá. Eu perdi a consciência bebendo. Perder a consciência de não saber quem que tá aqui do meu lado, quem que é, sabe? E aí foi quando a minha mãe mandou eu embora de lá. Na verdade, foi assim, eu perdi a banda, eles me tiraram do vocal da banda porque eu não dava conta de acabar uma música, bêbado. Então, eles começaram a fechar a agenda sem eu estar na agenda. E aí, de repente, eu encontrava com alguém na rua e falou: sua banda foi tocar em tal lugar e você não foi porque tava doente e tal. Aí eu dava um migué, né? Não sabia de nada. Não, mas não tô sabendo e tal. E os caras foram me tirando aos poucos da banda. E, tipo assim, fechava o evento, mas não me chamavam, não me avisava que tinha um evento. E foram colocando outro vocalista e tal. Até que eu tive que sair. E aí saiu, acabou a renda, acabou tudo. E aí, bebedeira. E aí foi quando eu clamei da profundeza. E aí, Deus. E aí minha mãe me mandou embora pra cá. Vim morar na casa de uma tia aqui em Prudente. E essa tia foi meio que coronel, assim. Ou você vai pra igreja ou você vai morar na rua. Ela usou esse termo. E aí eu ia pra igreja porque tinha que dormir na casa de alguém. Não porque eu gostava da igreja. Eu ia por isso. E aí foi quando eu firmei. Já tinha sido convertido nessa época, eu já tinha uma relação com a igreja, só que não era firme. Foi quando eu escapei, lembra que eu saí e tal. E aí a minha tia, quando eu cheguei em Prudente, ela falou: ó, aqui você nem desfaz a mala. Ela usou essa frase: não desfaz a mala. Antes de você desfazer a mala, eu tenho que ter uma conversa com você. Se você não for para a igreja, você não vai morar na minha casa. É simples assim. Pode pegar as coisas e caçar um rumo. Não conhecia ninguém, não conhecia ninguém aqui. Falei: vou para a igreja, né? E aí foi quando resolvi firmar o pé. Hoje você louva a Deus pela vida da tua tia, né? Claro. Essa postura. Claro, pô. Claro. Claro, hoje maduro e consciente. Né? Hoje, olhando o passado, né? Tem hora que Deus... Não, ela fez comigo o que a minha mãe não teria coragem. O que ela fez comigo foi necessário. E aí, com a sua tia ali, você foi contrariado para a igreja? E qual foi o momento ali que mudou a chave ali? Você falou, realmente eu preciso me apegar mais em Deus. Cara, eu sou meio esquisito, hein, velho? Ó, eu sou esquisito, velho. Não, porque assim, a tia, ela falou, ó, você vai pra igreja, se você não for pra igreja, não vai ficar em casa. Beleza, então, pra morar, eu não conhecia ninguém, eu precisava ir pra igreja. Quando eu chego na igreja, aí é a raiva todo dia, todo culto era raiva. Todo culto ela, vamos pra igreja e tal, não sei o quê. E eu sempre enrolando, chegava tarde. Foi na força do ódio. Eu já cheguei na igreja na bênção apostólica, mano. A bênção apostólica. Mas que ela fazia você bater o cartão na igreja, ela fazia. E ela já ia maluca de raiva comigo, assim, pra igreja. E aí, na igreja, eu conheci a Andressa, a minha esposa hoje. E aí, comecei a querer namorar a Andressa. Só que eu era o vida louca, lembra? Que chegou maluco, que veio de cidade grande e tal. E aí, comecei a querer a Andressa e a gente começou a ter uma conversa e tal. E eu me lembro que a gente começou a ficar, namorar, alguma coisa assim. E só que como eu dava muita mancada, a família dela não aceitava, o pai dela, a mãe dela não queria de jeito nenhum. E aí um dia eu tomei uns gole, fui chapado pra igreja. Maluco ou não? Tô falando sério, tomei uns gole. Pronto fui maluco. Pra terminar ou... Não. Eu tive uma recaída de bebida, né? Sim. E aí chapei, fui pra igreja, aí a Andressa largou de mim.
Aí você pergunta, quando foi que você firmou o pé na igreja? Quando o Andrés largou. Porque aí eu falei assim, velho, eu não vou perder. E aí foi quando eu resolvi ficar na igreja e mudar de vida, não por causa de Deus, mas por causa dela. Tô sendo honesto com a minha fala. E aí, nessa virada aí, Deus começou a agir na minha vida e aí eu fui transformando o coração, né? Mas de início eu voltei para a igreja por conta da mulher, por conta da que é minha esposa hoje, né? Pra cortar a bebida ali, como que foi, assim, 3 anos de muita luta, né? luta? É, mas eu bebi desde os 10 de idade, né? Eu bebia dos 10, eu bebi dos 10 aos 18. Dos 10 aos 18 anos eu bebi. Aí você tentava, aí tinha uma recaída. Recaída. Eu conseguia ficar, sei lá, uma semana e de repente eu bebia de cair no chão e não sabendo onde eu tava. De irmão da igreja me levar embora porque me encontrou no centro bêbado. É, Era. sério, É. sério. Você conhece o Rafael Peixoto? Filho do Zé Alves? Ah, sim, sim. O O Rafa, Rafa. pô. Pô. O Rafa me levava embora, me achava É. no centro bêbado e levava pra casa. O povo não bater porque eu arrumava briga e tal. E aí lutei 3 anos e é terrível, terrivelmente assim, foi terrível, a ponto de ir para a igreja e havia um desejo assim no meu coração de não ser mais alcoólatra, mas eu sempre recaía, velho, uma recaída mesmo braba assim. E aí quando eu ficava limpo, né, alguns dias, eu orava a Deus para Deus me matar, velho. Bota uma fé, eu orava, falava, Deus me mata porque eu vou beber de novo, não quero isso mais para minha vida. Então na hora que eu entrar lá na igreja, e levantar a mão, mata eu logo que daí eu não vou pecar mais, né? Eu tinha essa ideia, né? Então, de tão desesperador que era. Então, por isso que hoje, quando eu vejo um cara que tem problema com bebida, eu não consigo olhar com o olho de juiz, sabe, mano? Eu olho com o olho de alguém que passou por esse caminho e sei o quanto é difícil sair dali. E Porque é uma dependência, né? esse momento, Shell, de você estar aproximando do caminho da libertação, né? Isso. É um processo de libertação isso aí. Você foi vendo que o estágio foi subindo, você teve que fazer algumas renúncias. A tua hoje esposa, mas na época a tua namorada, foi uma pessoa que foi te colocando uma luz de esperança que existia um caminho novo a ser trilhado. Sim. Sim, pô. Hoje seria ela usada por Deus ali para te Sim. colocar num momento novo da tua vida. Aí teve um encontro real com Deus. Daí entra o quê? A mudança. Aí a renúncia, ao arrependimento, entra exatamente o agir. Aí dá o lugar para Deus agir Isso, mesmo. Aí isso. foi Isso. Aí quando aconteceu isso com a esposa, com a namorada na época, né, que hoje é esposa, aí eu comecei a querer a mudança. Mas de início, volto a dizer, mudança por conta dela. E aí, nesse meio de campo aí, Deus foi trabalhando. Aí o pessoal da igreja descobriu que eu cantava, que eu vim de fora, que eu tocava, que não sei o quê. E eu sou de uma época aqui em Prudente que não tinha ministro de louvor homem. Não tinha homem cantando nos púlpitos, não, cantando não. Todo grupo de louvor da época era só menina. E aí foi quando, trazendo a arca, esses caras começou a acender e precisava de uma voz masculina. E aí foi quando me convidaram para participar do louvor da igreja. Com pouco tempo eu virei o líder do louvor da igreja. Pela condição musical, pela experiência de liderança, assim. Com pouco tempo. E aí foi quando. E aí foi aí que nasceu a famosa. Agora nós vamos chegar na banda. Deixa eu dar um pausa aqui para. Aí. Aí a gente vai chegar na banda. Isso. Aí entrou esse trabalhar de Deus na tua vida musical, ministrar. E aí a chama começou a aquecer, a libertação foi sendo real. E foi orgânico, mano. É. Orgânico. E o que eu acho legal, a chama começou a acender, começou a ter mais entrega da minha parte. Eu comecei a perceber que eu já não sentia mais falta da bebida. Pelo contrário, eu sentia nojo, mano. Olha que louco. Eu ia no lanche assim e às vezes tinha garrafa de cerveja e me dava ânsia de sentir o cheiro. E aí eu comecei a perceber um trabalhar de Deus nesse sentido. E eu sempre fui muito. Eu tenho muita entrega para as coisas que eu faço.
a gente congrega junto. Você vê, Sim. quando eu vou ministrar a palavra, alguma coisa assim, eu tenho muita entrega para tudo que eu me proponho a fazer, velho. Se eu me propor a fazer qualquer coisa, eu vou entregar o que eu puder, assim, pra... E aí, no Ministério da Música, foi desse tipo. E foi orgânico, porque na música, eu tinha um preconceito. Porque como a gente vem de uma cultura musical mundana, e o sucesso, a fama, a grana, a ostentação, quando eu fui para a igreja, eu não queria mais isso. Então, na minha cabeça, eu tinha que ser o ministro de louvor da igreja, ficar de boinha ali, sem foto com ninguém, sem conversinha, porque eu sou o ministro de louvor da igreja. Tem que ter seriedade. Eu não queria comparar aquilo com o mundo, mas era um pensamento infantil até meu. E aí foi orgânico porque, como eu não queria atingir sucesso, essas coisas, eu não pensava dessa forma, dentro da igreja. As pessoas iam na nossa igreja e viam o grupo cantando. Ah, vai ter um congresso na minha igreja, vocês podem ir? Pedi pro pastor, pode, o senhor não liga? Não, pode ir e tal. A gente foi. Aí lá naquela igreja, vai ter um culto na minha igreja, que é a outra. Você pode ir lá? Posso, posso. E aí começou a ter esse lance. A gente não tinha nome, a gente andou como grupo de louvor do Parque Cedral por uns bons anos. E aí eu sonhei que era Íntimos do Rei. Eu falei, vamos embora. Aí botei esse nome, a banda aceitou. E aí a gente começou a andar na cidade, na região aqui. E isso. Nessa fase aí de você ser liberto da bebida, Ah, a oração para você foi fundamental para não ter, por exemplo, dar aquela vontade. Qual era o seu refúgio? Eu sei que é em Deus, mas através do que? Da música, ali você puxava um louvor sozinho, ou fazia uma oração, ou falava com alguém, qual que era? na libertação, É, meu discipulador. Meu discipulador. E agora eu vou começar a chorar aqui, hein, velho. Aí vai dar ruim, hein? Meu discipulador, velho. Eu tive um pastor, chamava Jeremias, chama Jeremias, porque ele ainda não morreu. Ele, ele era um cara que me buscava em casa às 8 da manhã e me entregava à meia-noite, 1 hora, para eu não ter que sair para beber. Então ele fazia eu andar com ele o dia inteiro, falando coisa de Deus, visitando gente que faz instrumento de orquestra. Eu nem gosto de orquestra, não gosto. E eu ficava andando o dia inteiro com ele pra eu não ter amizades ruins. Esse cara gastou 3 anos da vida dele cuidando de mim todo santo dia. É forte, né? Pô, mano, tá maluco? Todo santo dia ele buscava eu e andava comigo o dia inteiro na rua, velho. Tinha dia que eu não queria ver a cara dele. Falava, cara, deixa eu em paz. Não vou te largar, eu não vou te perder. Ele falava pra mim assim, eu não vou te perder pro diabo. Ele falava desse jeito. E ele era do exército, mano. Então pra ele tava fácil, né? Sargento aposentado. Ele ia na casa da minha tia, pegava eu, botava no carro, eu falava, cara, eu não quero, odeio pescar, velho, odeio. Você quer me irritar, me chama pra pescar. Esse negão me levava toda segunda-feira lá na Cidade das Crianças pra pescar, velho. Eu odeio pescar, mano. E eu ia porque ele falava pra mim, não vou te perder, velho. Ele foi me forjando e aí eu fui transformando, assim. Hoje eu sou um pouco rígido com algumas coisas na congregação, justamente porque fui treinado por um cara do exército, né, velho? Mas esse cara foi punk assim na minha vida. Eu tenho uma dívida de gratidão com ele, velho. Tudo que eu sou assim, enquanto obreiro, pastor, o que quer que alguém me titule, esse cara tem muito a ver com isso. Muito a ver com isso. O que que você sente esse ministério, esse chamado que ele entendeu que Deus o deu e derramou e transbordou na tua vida? Hoje você se sente parte também de ser um extensor? Porque eu vejo que você tem essa entrega, eu vejo que você tem esse momento de trazer as pessoas para perto para exatamente aplicar aquilo que Isso. você recebeu. Eu tento extrair de quem anda do meu lado a melhor versão, velho. Eu tenho molecada, bom, você sabe, pô, a gente congrega ali, você sabe. Eu tenho a molecada ali que já me deu trabalho, mas muito trabalho. Mas trabalho, assim, trabalho mesmo, assim, com força, de droga, de prostituição, de homossexualismo. E eu tento, de alguma maneira, trazer eles para perto de Deus, velho. Então, a mesma frase que eu ouvi lá atrás, eu falo para eles, eu não vou te perder, irmão. A não ser que você queira. Então, assim, a gente acaba estendendo aquilo que a gente recebeu, né, velho? A gente estende para essa galera aquilo que a gente recebeu. E tudo em construção de um reino, né?
eu não penso que isso é uma construção minha. Eu penso que eu tô sendo um agente ali e de alguma maneira eu tô plantando alguma coisa em alguém. Pode ser que eu nem colha. Tem semente que eu planto em molecada aí, que eu pastoreei como pastor de jovem, que eu nem colhi, pô. A outra pessoa tá colhendo, mas eu sei que eu plantei alguma coisa. Essa semana mesmo no velório eu escutei uma das meninas que eu liderei, ela dizendo, olha, cara, eu tive que me impor em alguma situação porque você me ensinou de uma forma e eu aprendi bem, eu não vou me submeter a qualquer coisa. Dentro da igreja. E ela nem congrega mais com a gente, não é mais parte do ministério, em outro lugar, mas alguém que passou na minha vida. Então, assim, eu tento estender isso às outras pessoas, de alguma maneira. E aí então você recebe um Impactante. chamado, né? Sim. De também ministrar a palavra. Ministrar a palavra. Como foi esse começo, assim? Uma transição terrível. Terrível. Porque como eu sempre tive muita facilidade, o Roberto já deve ter percebido isso. Eu tenho facilidade, eu tenho dificuldade de falar com câmera, muita dificuldade. Mas eu tenho facilidade de falar com público. Eu não tenho problema de pegar o microfone, o tanto de gente que tiver, não tem crise com isso. Mas eu parar assim, falar numa câmera, ele sabe. Às vezes ele passa uns apertos, precisa gravar algumas coisas, eu não consigo. O material lá, vem aqui, vem aqui. Não, depois. Deixa eu Ontem quieto, mesmo, deixa eu ontem quieto. mesmo na sala da escolinha dominical lá, o pastor foi fazer uma breve apresentação. Eu tenho que falar mesmo? Eu tenho que falar, velho, deixa eu quieto. E a comunicação no público? Aí foi uma transição. Porque como eu tinha uma boa comunicação no ministro de louvor, as pessoas começaram a me convidar para dar palavra. Só que a primeira experiência que eu tive numa pregação, e eu tô falando de pelo menos uns 10 anos atrás, foi terrível, velho. Porque eu era um menino e eu comecei a pregar, e esse caso é interessante, eu não vou dar nome, é lógico, né, velho? Porque vai que, né? Eu comecei a pregar minha primeira pregação, e aí, de repente, no banco da frente, assim, uma irmã bem senhora, dando a gritar, velho. Ai! Ai! Eu olhei pro meu pastor atrás, ele falou, segue. Tipo, segue a pregação. Eu comecei a pregar, só que a mulher gritava e me tirava o time da mensagem. Eu não sabia mais pra onde eu ia. Primeira pregação, pô. E a mulher danou a gritar, velho. E gritando, e gritando, e gritando. E eu sem experiência nenhuma, o que que eu fiz? Como um bom pentecostal. Repreendi. Sai em nome de Jesus. Sai capeta, sai capeta. Você acredita? Eu falei, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E a irmã fazia assim. Tipo, não é capeta, não. Aí a gente descobriu que a irmã teve uma crise de cólica de rim, velho. E aí o SAMU foi pra porta da igreja e eu expulsando o capeta da pedra. Acredita? Tá Foi vendo? a minha primeira experiência em pregação. Eu fiquei 2 anos sem pregar depois disso, com vergonha de subir no púlpito. Falei, não vou nunca mais pregar, não nasci pra isso. Eu não nasci pra isso. E aí depois eu fui entendendo que, poxa, foi falta de experiência e tal. Depois virei chacota dos obreiros da igreja, os obreiros todos zoando aí, o expulsador de pedra de rim aí. O demônio da pedra. O demônio da pedra. Mas aí depois eu transicionei pra isso, aí eu comecei a perceber que a banda, desculpa, recebia o convite e já recebia assim, mas você pode pregar? Você faz o louvor e prega, você faz o louvor e prega. Aí eu comecei a deixar isso acontecer, fui estudar, né? E aí comecei a devorar mesmo assim livro, conteúdo de teologia, para poder. E aí eu tento usar uma linguagem atual na pregação, mas profunda na mensagem. Eu sempre tento equalizar isso, pra, de alguma maneira eu atingir todo mundo, sabe? Eu tento atingir desde o adolescente até o mais velho da igreja na linguagem que eu uso para a ministração da palavra. Bacana. Alguns meios didáticos ali para chamar a atenção, Deus te usa muito nessa explanação. Eu vejo que é o dom que Deus te estendeu, com certeza. Te confiou, né? Ô Shell, e o paralelo, aí você foi o Shell pai, o Shell profissional, entrou numa vertente na profissão aí. Empreendedor, né? Empreendedor, né? E como que foi o Shell pai? Teve algumas experiências aí para você que Deus
o fez chegar um pouco mais perto, ter umas experiências reais ali com Deus? Porque uma coisa a gente, igual você falou, ir na fé por alguém que está nos guiando, Aham. né? A namorada, depois o Jeremias. E depois você teve que se posicionar ali, você ter esse momento para É. Deus te usar. E como que foi esse estar tendo relacionamento com Deus tete a tete, e aí dentro de casa como pai, teve momentos ali que aí você teve que se resolver com Deus ali alguns momentos. É. Eu virei, de certa forma, eu virei um pardal de igreja quando eu me converti de verdade. Pardal de igreja é a expressão que a gente usa para quem não sai de dentro da igreja, literalmente. A ponto da minha esposa falou assim: eu vou botar uma cama pra você lá na igreja e você vai ficar por lá. E aí eu comecei a perceber que a gente é desequilibrado, né? A grande maioria dos cristãos são desequilibrados. A gente pende muito para um lado, sempre para um lado, sempre para o lado. Não tem o equilíbrio do descanso, da família, do ministério. A gente está sempre socado em alguma coisa para fazer. E aí, eu me casei com a Andressa, a gente teve o primeiro filho, a Manu, tem 10, vai fazer 11. O segundo filho é o Joaquim. O Joaquim foi um caso violento, assim, que é o que a gente perdeu. Eu fui fazer uma agenda, né? Eu me lembro, eu não sei que cidade que foi, mas era a Igreja Batista. E acabou a pregação, a ministração da palavra, ministrei a palavra e cantei. E o pastor de lá disse: Olha, não é o nosso costume, nós somos batista, mas eu tenho um negócio de Deus para te falar. E a gente nem queria filho, mano. E aí ele falou: Ah, eu vou. Deus falou comigo e eu acredito que essa palavra é para você. A gente quer liberar essa palavra sobre você. Você vai ter um outro filho. Vai ser um menino. Esse menino vai mudar a tua vida. Ele vai te dar uma autoridade ministerial. Ele vai mudar a sua história, esse menino. Até então eu não queria ter filho, mas amém. Isso foi em março, abril, maio, finalzinho de maio, numa agenda que a gente foi. Em junho a gente foi fazer uma viagem de família. Quando voltou da viagem, a Andressa estava grávida já e a gente nem sabia. Possivelmente, quando o pastor falou, a Andressa já estava e a gente não sabia. Quando voltamos, esperamos um tempo e aí eu já tinha uma palavra, então eu já disse para todo mundo, é menino e acabou, mas você nem fez o exame, não, mas eu sei que é menino, Deus já avisou. E eu nunca fui de duvidar das coisas de Deus. Nunca, assim. E aí a gente fez os exames, tal, era um menino. E, assim, de fato, mudou a nossa história, velho. Mudou, porque era o primeiro neto homem do meu sogro, o primeiro filho homem, você tá todo cheio, né, velho? E aí a gente passou toda a gestação, e aí quando ele nasceu com uma complicação pulmonar, eu esqueci o nome agora, tinha acabado de falar, mas esqueci. É uma complicação pulmonar e não respirava direito. E aí ele foi tendo falência de múltiplos órgãos. A gente resolveu essa história do filho. Então ele morreu. Quando que eu tive um encontro mesmo? Aí. Porque até então eu conhecia o Deus, o Deus dos meus pais, o Deus do meu pastor, o Deus do Jeremias, o Deus das pessoas que me discipularam na caminhada. Nesse momento da vida eu conheci o meu Deus. Que é diferente você conhecer o meu Deus e conhecer o seu Deus aí, né? Tô entendendo, né, que eu tô falando? Sim, Faz com sentido? certeza. Faz A sentido? audiência tá presa aqui nessa tensão, porque é impactante esse ponto a ser abordado, porque a caminhada nossa É. Aí chegou nesse é ponto. isso, né? A gente chegou nesse ponto de conhecer esse Deus. Então pensa comigo, eu era um cara que estava voando baixo no ministério, pregando em tudo quanto é lugar, cantando em tudo quanto é lugar, todo mundo falando meu nome nas igrejas, e de repente Deus deixa meu filho morrer, velho. Peraí, Deus, eu oro para tanta gente ficar bem, eu prego tanto a tua palavra, como é que o Senhor deixa isso comigo? A gente tende a dar uma carteirada em Deus, né? É. A gente tende a falar, peraí, olha com quem o Senhor está mexendo, eu sou o seu filho predileto. E aí, quando meu filho morreu, cara, eu descobri um Deus, a gente até canta isso, né? Eu descobri um Deus que se manifesta no monte, no alto mais sublime, mas eu também descobri um Deus que se manifesta no vale, na dor. Sabe aquele Deus que aparece para você na sua angústia e, apesar de você estar angustiado, ele se manifesta com uma graça tão grande, um amor tão grande que você se sente tocado e curado por ele?
E a gente conheceu esse Deus aí. Foi aí que eu tive um encontro. Lembra que a palavra era que esse filho mudaria a minha vida e transformaria meu ministério? A partir daí eu tive autoridade para tocar em famílias. Até então eu era o pregador de jovem, pregador do congresso de jovem, da conferência do jovem, do grupo, do culto de louvor do jovem. Aí, a partir desse tempo, eu virei o pregador da igreja de Cristo, uma igreja mais madura, pessoas com dores, com angústias, pessoas com sofrimento, e Deus abriu uma porta para eu entrar nesse lugar. E aí eu virei matéria-prima na mão de Deus, né? Que porta dolorosa, né? Porque Roberto, a gente vira matéria-prima na mão de Deus, mano. Cada dia que passa eu tenho mais consciência sobre isso, que a gente vai virando matéria-prima, Deus vai forjando a gente, e toda a forja que Deus nos dá cria autoridade pra gente. Então, assim, que autoridade eu teria para falar com um pai em luto se eu nunca passei por isso? Se eu nunca perdeu um filho, você não tem autoridade para falar sobre esse assunto, poxa. Que autoridade a minha família teria, a minha esposa teria de tocar em pessoas que perderam um filho, que fizeram uma gestação perfeita, mas no final deu ruim. Se a gente não é forjado nisso, a gente não tem autoridade para falar sobre isso. Então Deus abriu uma porta familiar, assim, para a gente tocar na família. A gente deixou de mexer com os jovens, agora a gente mexe com família. Mas para entrar nesse lugar, a gente teve que renunciar a algumas coisas. É claro que eu orei para Deus meu filho não ir. É claro que eu quis trocar de lugar com ele. É claro que eu quis isso. Mas eu acredito na paz que excede o entendimento. Mas para a gente viver a paz que excede o entendimento, a gente tem que abrir mão do direito de entender, né? É confiar, né? Então, imaginou? Eu abri mão do direito de entender, cara. E assim, se o senhor quiser me explicar um dia isso, eu vou amar entender. Mas eu abri mão do direito de entender por que meu filho foi. E aí teve um dia que eu cheguei em casa e minha esposa só chorava, depressiva, pô, pós-parto, cadê o moleque? E eu sentei com ela e falei, eu sei que tá doendo aí no seu coração, mas eu não sei qual que é a decisão que você vai tomar, porque a dor também é sua, mas eu vou seguir com o Senhor, eu vou seguir o que o Senhor tem para nós e vou continuar caminhando. Arrebentado. E aí Deus foi abrindo cada dia mais portas, velho. Cada dia mais portas, dando mais autoridade, dando mais graça na palavra. Então, por onde a gente passa, eu não fico falando testemunho, eu procuro pregar uma teologia mesmo, bíblica, nada do meu testemunho, mas aonde cabe a gente fala, é uma experiência que a gente teve com Deus. Foi aí que eu conheci esse Deus. Deus que é das montanhas, também é o Deus do vale. Que louvor que você pegaria agora o violão e cantaria como gratidão. Eu tomei esse espaço para falar, pode ser? Deus tá te tocando também, né, meu amigo? É que eu tô pensando aqui num casal. Ontem um filho, dia 3, né, de novembro, faleceu. Meu Deus. Foi enterrado hoje. Senhor da glória. Jovem, 19 anos. Antes de você cantar, fala uma mensagem para essa família. Para eles deve estar sendo muito mais difícil do que foi para mim. Uma coisa que eu aprendi no meio da dor é não menosprezar as dores. A gente não pode menosprezar a dor de ninguém. Mas, no caso desse um menino, Isso. 19 anos. 19 anos. Então, eu fico tentando entender o tanto de memórias que eles criaram. E para eles deve estar sendo terrível isso. Como é o nome da pessoa? Dos pais? Os pais é Luciana e Sivaldo. Luciano e Sivaldo. Se eu posso te ajudar em alguma coisa nesse momento, existe um Deus que se manifesta no meio da dor. Só que para perceber essa manifestação de Deus é necessário que a gente perceba, tenha sensibilidade nesse momento. Agora, possivelmente para esse casal vai vir a revolta, vai vir um desespero, vai vir a angústia, mas existe um lugar em Deus, e eu não estou falando de religião, eu estou falando de um lugar em Deus que traz um conforto para a alma. Só que é aquilo que eu acabei de falar. Para receber a paz que excede o entendimento que Cristo oferece, é necessário abrir mão do direito de entender. E aí esse louvor vai ser o momento
Como que tá aí, o sonoplasta? O som. Que forte, hein, Renan? A gente tá tendo um momento aqui, Renan. Coloca a câmera aqui só pra eu, Renan, prosear enquanto ele afina ali. Você entendeu o que? Você tá entendendo cada vez mais que esse chamado nosso aqui é além do que um mero podcast? Muito além. Vamos lá? Vai. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou me esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a tua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. E aí, Renan? Que pena que o horário tá indo pros finalmente, mas eu tô impactado aqui, meu amigo. Também. O legal dessa canção, e falando do casal que você disse agora, se puder, manda pra eles depois. Mano, Tem uma parte que fala assim, ó. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a tua graça não possa me achar. Deus pode achar eles nessa angústia, mano. Não há lugar que Deus não possa nos achar, velho. Deus pode achar eles nesse lugar. Lugar de angústia, lugar de tristeza. Deus pode se manifestar nesse lugar. amém. Forte. Forte. Uou! Meu amigo, é muito impactante. Que pena que os nossos momentos estão indo pros finalmente, mas Bora. já posso estender um outro convite pra você aqui ou não? Pode, velho. Pode ser, Renan? Opa. Pra todos os convidados eu falo, eles aceitam. Eu não sei se é por gentileza ou porque querem estar Pode, mesmo, pode mas sim. para nós vai ser um grande momento. E eu até tinha falado pra você como foi a tua profissão Isso. também, além da musical. Mas vamos deixar pra esse momento que a gente vai falar no outro momento, no outro convite, que a gente tá abordando a parte de empreendedor, a parte de empreendedorismo. Pro lado Isso. de Jesus. Não, mas é sempre assim, né? Melhor, né? O melhor lado. O melhor Mas você lugar. sabe o que eu acho legal, cara? É que o nosso propósito não é ser o que a gente é, por exemplo. Não é ser o barbeiro, não é ser o pastor, não é ser os caras do podcast. O nosso propósito é glorificar a Deus naquilo que a gente faz. É. Sacou? Sim. Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui reunidos na nossa amizade e de alguma maneira a gente falou do luto de alguém, a gente está tentando mandar uma mensagem para alguém.
E de fato, quando essa mensagem chegar em alguém, o propósito vai ser cumprido porque há uma glorificação do Senhor, Sim, sacou? sim, E o canal para isso são vocês, pô, sim. sacou? É, Apesar de eu ter a mensagem, o canal para a mensagem chegar em alguém são sim. vocês. Então, a importância de tudo isso que a gente tá falando aqui é a glorificação do Senhor, É que dá todo sentido, né? né? Pra nossa vida também. Independente do que você seja, você pode ser um juiz, um advogado ou o cara da rua, pô. É. Se você faz o que faz glorificando o Senhor, Fala pra ele, você, Agora é o momento, sobre o né? momento. Agora é o momento elétrico. que momento elétrico, agora O fico com medo. choque de consciência. Fala aí, Roberto. Choque de consciência. Qual foi o momento nesse trilhar, olhando pra trás até hoje, e aí você teve aquele choque de consciência e falou, noah! Igual, você já relatou vários aqui, mas qual foi o impactante pra você, que você tomou um choque de consciência e mudou o percurso total, o trajeto, e você... Eu sei que tem vários momentos, mas qual que você destacaria? Cara, de verdade, na minha subjetividade, entender o quanto Deus me amou. Eu não me amei, né? Eu não me amei. Eu produzi tanta coisa ruim em mim. Eu não me amei. Aí quando eu entendi o quanto ele me amou, o quanto ele é, é, me deu essa graça, eu falei, cara, vou viver para ele. Eu vou viver para ele. E quando eu falo isso, não é com demagogia, não, mano. O Roberto conhece meu coração. A minha ideia é viver para ele. Na onde? Na minha barbearia, aqui com meus amigos, batendo papo. Meu violão na calçada da minha casa. A minha ideia é essa, mano. De verdade. Parece bicho grilo, né? Forte, forte demais. É viver pra ele, mano. Que fique aqui uma mensagem forte. Você que está nos assistindo, às vezes você está querendo buscar entender, Né? subir uma consciência. E aqui está um relato de alguém que está trazendo, compartilhando conosco esse algo prático. Foi dolorido, é dolorido, mas quando tem esse entendimento, torna mais suave os dias, as horas e cumpre a missão e o chamado, né? Com permissão chamada. Eu sei que a gente já tá acabando, né? E se deixar eu fico falando. Então, quando você abre mão de entender o que Deus está fazendo, só deixando na mão dele e sabendo que há uma soberania e uma inteligência, as coisas começam a se encaixar como numa peça de quebra-cabeça. Às vezes parece que tá só aquela parte azul que, sabe, aquela parte azul do quebra-cabeça, que não saiu a paisagem Sim. toda ainda, mas vai montando, e daqui a pouco começa a aparecer uma paisagem linda, mesmo diante de uma dor, diante de uma angústia, diante de qualquer sofrimento. Então, eu acho que o propósito é esse. Maravilha. Isso aí abriu a mente, né? Uma consciência muito clara, né? De um propósito, né? Consciência de um propósito. É. Eu tenho consciência do que Deus está fazendo. Vai, conclui aí. Bom, que pena que chegamos ao final, né? Mas assim, suas considerações finais que você colocaria aí para os nossos telespectadores, nossos amigos, para fazer esse fechamento aí com a gente. Tá, vai fazer o fechamento. Independente do que você seja, você que está ouvindo a gente, que vai assistir a gente, enfim, independente de qual seja a sua profissão, ou o que você faça, ou o que seja, se você dedicar isso a glorificar quem Deus é e o propósito que Deus te colocou nesse lugar, eu acho que isso vai fluir de uma forma bem consciente. Vai fluir de uma forma bem consciente e nem sempre o sucesso que a gente espera, nem sempre o sucesso que a gente espera de Deus é aplausos, é a fama, nem sempre é isso. Às vezes o sucesso de verdade, é a mensagem que a gente vai mandar para esse casal que vai ouvir a gente agora. Às vezes o sucesso é esse, sacou? Então eu acho que é viver mais na entrega. Eu acho que é isso, mano. Senão eu vou ficar falando demais. Né? Boa, hein? E aí, Renan? Top demais. Estamos indo pro finalmente, de fato. Curta, comenta, compartilhe. E aqui tem esse conteúdo que alguém
assim como foi abordado esse casal que tá num momento difícil. Tem aqui o Shell que passou por um momento também similar, talvez não na intensidade, mas enfim, como ele disse aqui, sem não relativizar dores, mas existem dores. E ele aqui pôde compartilhar e levar uma mensagem de esperança em Deus. Esse é o nosso propósito. E eu já agradeço novamente atender o chamado de Deus vindo aqui. Eu vejo que Deus uniu essa agenda aqui, ô Renan. É isso, né? O mais legal é que a gente combinou e falou outra coisa. E vamos falar no próximo sobre empreendedorismo e posicionamento no digital, beleza? É isso. E é isso aí. Boa! Boa. Obrigado.